Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física, essa matériazinha insuportável, né? Mas que deixa vocês mais inteligentinhos, com maiores poderes cognitivos. Hoje a gente vai continuar nosso tema sobre a astronomia e a gente vai falar sobre um dos mais conhecidos astrônomos da história, o cara que mudou a coisa toda. Nicolau Copérnico. Até hoje se fala, quando se quer se referir a uma mudança muito radical de perspectiva das coisas, se fala em revolução copernicana. Por exemplo, poderia falar em revolução copernicana na filosofia, poderia falar em revolução copernicana, sei lá, nos videogames. E aí o cara que não tem a cultura geral, que não é o caso de vocês, tá? O cara que não tem essa cultura geral, ele fica, puxa, o que será que estavam querendo dizer com essa revolução copernicana nos videogames? Porque o cara não conhece quem foi Copérnico, nem muito menos o que é uma revolução copernicana. Tá? Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a vida, sobre a obra de Nicolau Copérnico, a revolução copernicana. Então cola na gente aí para você saber mais sobre isso. Não sai daí! One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Pessoal, então na aula passada a gente falou sobre o modelo geocêntrico, o sistema de mundo, de universo chamado geocêntrico de Aristóteles e Ptolomeu. Foi um modelo que durou aproximadamente 2000 anos, vigorando, todo mundo acreditando nesse modelo, de 300 a.C. mais ou menos a 1500 depois de Cristo. E esse modelo durou tanto assim porque simplesmente ele foi feito, desenvolvido, formulado pelo maior filósofo da antiguidade, só isso, Aristóteles, e pelo maior astrônomo da antiguidade também, Ptolomeu. E se você se lembra que a gente comentou, esse modelo considerava que a Terra, onde nós estamos, está no centro do universo, imóvel, isso é importante. A Terra imóvel no centro do universo, que eu coloquei aqui exatamente onde está o meu interruptor, e em volta da Terra você tem esferas cristalinas que tem os planetas, o Sol e os planetas, e essas esferas ficam girando em torno desse núcleo que é a Terra onde nós estamos. E na última dessas esferas você tem as estrelas, que estão mais fixas, pelo menos em relação aos planetas. Então esse é um modelo geocêntrico que foi desenvolvido por Aristóteles e Ptolomeu. Esse sistema funcionava muito bem, obrigado, para fazer os cálculos da posição dos planetas, o deslocamento deles, etc. Mas o que eu não disse para vocês é que esse modelo tinha alguns problemas, especialmente um probleminha que se chama movimento retrógrado dos planetas. O que é esse movimento retrógrado dos planetas? Quando os astrônomos iam observar o movimento dos planetas no céu, eles percebiam que esse movimento não era retilíneo ou bonitinho, que nem mostrava ou representava os modelos de Aristóteles e Ptolomeu, né? A Terra no centro, os planetas e o Sol girando em esferas bonitinhos. Quando os astrônomos olhavam para o céu, eles viam que os planetas faziam mais ou menos essa trajetória. Eles começavam a se movimentar numa certa linha, mas em um determinado momento eles começavam a voltar no movimento retrógrado. E depois eles continuavam o movimento em linha reta. E eles faziam esse movimento várias vezes, esse movimento de vai e vem, várias vezes.
E isso complicou a vida de muitos astrônomos, inclusive do próprio Ptolomeu, porque significava que os planetas não ficavam girando bonitinho em torno da Terra. Isso fez com que Ptolomeu adaptasse o sistema dele, dizendo o seguinte: bom, a Terra está no centro, os planetas giram em torno da Terra, o Sol e os outros planetas, mas eles fazem um movimento de epiciclo enquanto eles estão girando a Terra. O que significa isso? Enquanto eles giram em torno da Terra, eles fazem outros círculos à medida que eles vão girando em torno da Terra. Então, assim, todos os planetas, o próprio Sol também, todos os outros fazem esses movimentos de epiciclos. Então, Ptolomeu começou a colocar no sistema geocêntrico dele esses epiciclos. E qual era o problema disso? Explicava esse movimento retrógrado? Explicava. Mas começou a aumentar muito a complexidade do sistema geocêntrico. Chegou um momento que tinha tantos epiciclos que o negócio era muito complexo e as pessoas começaram a imaginar: isso não está certo. Tem alguma coisa errada com esse sistema. Mas eles simplesmente ignoraram esses questionamentos, porque é o seguinte: lembra que a astronomia naquela época era um campo da matemática, não era um campo da física. E a matemática não estava preocupada com a realidade. Então eles diziam o seguinte: ó, tanto faz se é a realidade ou não. A gente está fazendo matemática aqui, o que importa é fazer os cálculos na posição dos planetas, esse cálculo dá certo, se dá certo, acabou. Esquece isso. A astronomia não tem a pretensão de expressar a realidade do universo ou do céu. Então eles simplesmente ignoraram essa questão. Eles sabiam que estava errado, que não era verdadeiro esse sistema conforme realmente é no céu, no universo, mas eles falaram: isso aí não tem como saber. Não tem como saber. A astronomia é uma matemática que só pretende calcular a posição de planetas e tal, e serve para algumas aplicações práticas, construção do calendário, coisas assim, e acabou. Mas isso começou a mudar quando chegou esse cidadão chamado Nicolau Copérnico. Copérnico foi um polonês, ele nasceu no Reino da Polônia em 1473, numa cidadezinha chamada Toruń, uma cidade que está lá até hoje, né? Inclusive é uma cidade bastante conhecida porque é um patrimônio histórico, né, da humanidade, da Unesco. Uma cidadezinha com mais ou menos 200 mil habitantes hoje, né? Então mais ou menos o tamanho de Pinhais, uma cidade pequena, e que naquela época devia ser menor ainda. E foi fundada no século XIII pelos cavaleiros teutônicos, que não tem nada a ver com um filme de ficção, sei lá, Senhor dos Anéis, né? Eles eram os cruzados alemães, que se chamavam na época das cruzadas da Igreja Católica, que eles saíram explorando em direção à Terra Santa, conquistando países, etc. Eles entraram nessa região do Reino da Polônia e eles fundaram essa cidade chamada Toruń, que foi onde Nicolau Copérnico nasceu. E Copérnico, ele nasceu numa família relativamente bem de vida, de comerciantes, mas ele ficou órfão com 10 anos de idade. Seus pais morreram, ele e os seus outros 3 irmãos, né, mais 2 irmãos e uma irmã, ficaram órfãos, e ele tinha, no caso, ele era o mais novo, o caçula, 10 anos de idade, e ele ficou órfão, mas eles tiveram a felicidade de serem criados pelo seu tio, o tio de Copérnico, que era um padre, na época ainda muito jovem, 26 anos de idade, que morava na cidade também, pegou as 4 crianças, né, e Copérnico incluído, para criar. E aí, aos 32 anos de idade, o tio de Copérnico se tornou bispo da cidade. Lembra que a Igreja Católica tinha muita influência na época e era considerado os nobres faziam parte da Igreja Católica. Então, quando o tio de Copérnico se torna bispo, se torna uma pessoa de influência, uma pessoa que tem condições realmente de vida, e ele encaminha os irmãos de Copérnico para ordens religiosas, e Copérnico, que era o mais novo, quando atinge 18 anos de idade, ele manda para as melhores universidades que havia na época. E Copérnico vai estudar então na Cracóvia, que, se você não sabe, não conhece a geografia aí, a segunda maior cidade da Polônia, né? A primeira capital Varsóvia, a segunda é Cracóvia, então ele vai para Cracóvia para estudar as artes liberais, que era tipo uma formação geral. Então
Copérnico fica 6 anos na Cracóvia, estudando artes liberais, né, que era matemática, geometria, linguagens, latim, astronomia também, filosofia. Então Copérnico faz uma formação geral, ele entra lá com 18 anos de idade, e depois ele vai para as universidades na Itália, e ele vai para 3 universidades na Itália, pelo menos, onde ele estuda medicina e direito. Lembra que lá na Idade Média, nessa época aí de Copérnico, só existiam 3 cursos em educação superior. Era medicina, direito e teologia. Então, como Copérnico não queria seguir uma carreira religiosa de padre, por exemplo, ele estudou os 2 outros cursos que tinha, medicina e direito, e ele ficou então mais 6 anos na Itália estudando medicina e direito, mas direito canônico, direito eclesiástico, direito relacionado com as leis e decretos da igreja, né? Que na verdade é a igreja que dominava tudo naquela época. Mas nesse período que ele estuda medicina e direito nas universidades italianas, é que ele conhece Domenico Novara, que era um famoso astrônomo lá na Itália, um dos mais conhecidos, e ele acaba conhecendo e trocando informações. Ele já era interessado em astronomia, acaba ajudando o Domênico em algumas observações, algumas coisas que eles estavam fazendo, mas enfim, não foi a área que ele ficou se dedicando lá. Ele estudou medicina e direito, e depois, 12 anos depois de formação fora, ele volta para a sua cidade natal, Torum, com 30 anos de idade. Sai com 18, volta com 30. E aí ele vai trabalhar, como ele estudou medicina e direito, ele vai trabalhar como médico, né, na cidade. Inclusive se torna um médico particular do seu tio, que era bispo. E vai trabalhar também como administrador de igreja. Porque existia essa função, era um cônego, era um colaborador da igreja, mas que era um funcionário da igreja. Ele administrava a igreja usando esses conhecimentos que ele tinha de direito eclesiástico, administração, coisas que ele estudou na Itália. Mas Copérnico, ele continuou, a paixão dele mesmo era a astronomia, e nos horários vagos, nas folgas, ele ficava estudando astronomia e ficava desenvolvendo as suas teorias a respeito da astronomia, que foi quando, mais ou menos 8 anos depois que ele formulou, exatamente na época que o tio dele morreu, depois que ele voltou para a cidade, começou a ajudar o seu tio, tal, administrar a igreja, também se tornou médico do seu tio, mas o seu tio acabou morrendo 8 anos depois. E nessa época, mais ou menos, ele já era reconhecido pelos seus altos conhecimentos de astronomia. E foi o período que ele formulou, mais ou menos 40 anos, por volta dos 40 e poucos anos, que ele formulou a sua principal tese, que iria fazê-lo famoso para o resto da posteridade. Que tese era essa? Então, qual era a tese de Copérnico? Quando ele entrou em cena, basicamente ele disse o seguinte, né? Cara, é claro, cara, não disse assim, né? Obviamente, né? Mas vou aqui traduzir. Falou, cara, eu tenho uma hipótese que pode resolver esse problema dos epiciclos, esse problema do movimento retrógrado, da complexidade do sistema, uma hipótese que pode resolver tudo isso. E que hipótese era essa? Era a hipótese, na verdade, que não nasceu originalmente com ele, era uma hipótese de um astrônomo que viveu no ano 200 antes de Cristo, chamado Aristarco de Samos. Na verdade, ele viveu 400 anos antes de Ptolomeu, só para você ter ideia. E ele tinha levantado uma hipótese que não tinha sido levada a sério. Ninguém topou levar adiante essa hipótese, que era a hipótese que dizia basicamente o seguinte. Essa frase aqui, que é uma frase que vocês têm que lembrar, que é uma frase extremamente importante na história da ciência. Ela se move. Ela se move. E ele estava falando de quem? Quem se move? A Terra. Porque lembra que no sistema geocêntrico, a Terra era imóvel no centro do universo e tudo girava em torno dela. Mas Aristarco de Samos disse o seguinte, olha, essa ideia não está correta. A Terra, ela se move,
E nós vemos o céu, o Sol se mover no céu, não é porque o Sol está se movendo em torno da Terra, é porque a Terra está se movendo em torno de si mesmo, no seu eixo, está rotacionando. Da mesma maneira que se você rotacionar aqui, você vai ver as coisas se movendo. Igual quando alguém está num navio em movimento constante, lento, que vai parecer que a paisagem está se movendo, quando na verdade é ele que está se movendo. Então Aristarco de Samos tinha defendido o seguinte, que a Terra estava se movendo num movimento de rotação, e é por isso que a gente via tanto o Sol quanto todos os planetas, as estrelas, girando, como se estivessem girando em torno da Terra. Então Copérnico ele vai resgatar essa hipótese de Aristarco de Samos, vai incluir novos dados astronômicos, né? Claro, já havia passado 1800 anos depois, né? Então ele pega os dados astronômicos que ele tem naquele momento e ele mostra como aquela hipótese fazia muito mais sentido do que a hipótese de Ptolomeu de Aristóteles. Então Copérnico vai colocar o Sol no centro do sistema, por isso que é chamado de sistema heliocêntrico, hélio, Sol, Sol no centro, e vai dizer que a Terra está girando com um movimento de rotação em torno do seu eixo, que faz parecer então que o Sol está girando em torno dela quando ela está girando. E os outros planetas também estão girando em torno do Sol. E Copérnico mostra que se você simplesmente fazer essa inversão, não é a Terra, não é o Sol que está girando, mas é a Terra que está girando em torno de si, todos os problemas com o movimento retrógrado são explicados. Ele conseguia mostrar que tudo era explicado fazendo essa inversão de perspectiva. E toda aquela complexidade que existia no sistema geocêntrico simplesmente acabava com um passe de mágicas. Os planetas iriam ficar girando em órbitas circulares, bonitinhas, o Sol no centro, todos em órbitas circulares, depois as estrelas, tudo resolvido sem complexidade, um sistema simples, elegante, que explicava o movimento retrógrado perfeitamente. Só tinha um problema. Claro, sempre tem um problema. Você acha que as coisas vão ser assim tão fácil? O problema é que tirava a Terra, o planeta Terra. Na verdade, é até errado chamar planeta Terra, porque como a Terra estava no centro do universo, no sistema geocêntrico, ela não era considerada um planeta. Planeta eram os outros que giravam em torno da Terra. A Terra era um corpo diferente de um planeta. Mas quando você coloca o Sol no centro e a Terra fora, girando em torno do Sol, então agora o Sol é que é um corpo diferente e a Terra passa a ser mais um planeta. Então veja o problema, a complicação. Você tirava a Terra do centro do universo. Por que isso era um grande problema? Por quê? Primeiro lugar, porque vocês lembram que toda a cosmologia aristotélica, a cosmologia de Aristóteles, o modelo de mundo, o funcionamento de todas as coisas, dependia da Terra estar no centro do universo. Lembra toda aquela história de movimento natural, as coisas tendem a ir para o seu lugar natural, então os corpos caem porque vão para o local natural, que é o centro do mundo, que é na Terra, e aí depois tem a água, o ar, e aí tem o éter. Então toda a cosmologia aristotélica, a explicação do mundo em todos os níveis, não só do espaço, do universo, todos os níveis, dependia da Terra estar no centro do universo. Então você tirar a Terra do centro do universo era você jogar 2000 anos de conhecimento construído no lixo. E é claro que poucas pessoas estariam dispostas a fazer isso. Então esse era o primeiro grande problema que Copérnico tinha. Tirar a Terra do centro do universo sem você dar uma explicação para o resto de todas as coisas era destruir todo o conhecimento, toda a ciência da época. Mas em segundo lugar, porque isso ia contra a doutrina da igreja.
E aí era um problema também bastante sério, talvez até mais sério do que o outro. Então vocês lembram que a Igreja Católica naquela época era muito simpática com o sistema, o modelo de universo de Aristóteles e Ptolomeu, porque a Terra estava no centro do universo e isso era compatível com os escritos sagrados da Igreja, né? A Bíblia Sagrada. O livro de Gênesis, por exemplo, lá na Bíblia Sagrada, que diz que Deus criou primeiro o jardim, os seres humanos, a Terra, e depois criou o firmamento e os astros. Portanto, a Terra está no centro, os astros estão fora, em torno da Terra. Também, por exemplo, lá no livro de Josué, na Bíblia, que dizia que Deus, numa batalha, parou o movimento do Sol. Então veja, é o Sol que se move, não é a Terra. Como alguém vai dizer uma heresia dessa, que é a Terra que se move? A própria Bíblia está dizendo que Deus parou o Sol, então é o Sol que se movimenta. Então percebe a complicação? Era contra alguns princípios, doutrinas da Igreja que estavam apoiados na cosmologia já de Aristóteles e Ptolomeu. Mas aí você vai dizer assim, mas Copérnico, por que Copérnico ia estar preocupado com a Igreja? Em primeiro lugar, Copérnico era funcionário da Igreja, lembra? Ele voltou para a cidade dele para trabalhar como administrador das igrejas, Igreja Católica. Ele estudou em instituições católicas. Ele se formou em direito canônico, direito eclesiástico. Então ele era funcionário da igreja. E era isso que ele fazia, sobrevivia, se mantinha, sustentava sendo funcionário da igreja. Se ele fosse mandado embora. Então já tinha todo esse conflito envolvido. E mais, Copérnico era muito religioso. Era católico, ele acreditava. A última coisa que ele queria é bater de frente com a igreja. E mais, foi exatamente na época de Copérnico que a Santa Inquisição voltou a funcionar. Ou seja, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, Copérnico poderia até ser preso e ser morto, ser condenado pela igreja. Na pior das hipóteses. E na melhor, ele poderia perder o emprego, poderia ficar sem ter como se sustentar. Então veja toda a situação que estava envolvida aí. Então a questão é a seguinte, valia a pena, será, para Copérnico mexer nesse vespeiro? Será que valia a pena para ele? Você mexeria nesse vespeiro? Será que vale a pena? Será que valia a pena? E na verdade, para Copérnico, ele deve ter pensado bastante sobre isso, mas para ele deve ter chegado à conclusão ainda que valia a pena. Mas por que valia a pena ele mexer nesse vespeiro? Porque Copérnico estava convencido de que não era só um modelo astronômico. Lembra que a astronomia era matemática, só calculava as coisas, então ele não estava propondo, na cabeça dele, ele não estava propondo só um sistema mais simples, mais elegante, que fazia os cálculos melhores de repente. Na cabeça dele, ele tinha descoberto como realmente era o céu, algo que ninguém tinha feito até esse momento. Algo impensável, talvez. Então ele sabia que a teoria dele ia fazer história, ia mudar a história do conhecimento. Ele tinha essa consciência. E por isso que valia a pena ele mexer nesse vespeiro, sim. Mas não sem algumas estratégias. Ele precisava ter bastante cuidado em como ele iria fazer isso. Ele tinha que fazer como um jogo de xadrez, mexendo as peças precisamente no momento certo. Então veja, em 1515, ele tinha mais ou menos 40 e poucos anos de idade, ele já tinha feito o esboço dessa tese heliocêntrica. O Sol está no centro, os planetas giram, a Terra gira em torno de si mesma, a Terra se move, ela se move. E aí isso explica tudo, e isso é a representação do como é realmente os astros, o movimento dos astros, a ordenação dos astros no céu. Então isso ele já tinha feito em 1515, 40 e poucos anos. Ele escreve um tratado científico para
esclarecer isso com todos os detalhes. Isso ele fez em 1530, mais ou menos 15 anos depois que ele fez esse esboço. Ele trabalha nesse tratado, burila, deixa tudo bonitinho. 1530 ele tem esse tratado pronto, com 55 anos de idade. E aí você pergunta, Ricardo, ele publicou? Não, ele não publica esse tratado. Ele deixa guardadinho na gaveta por 13 anos, até que em 1543, aos 69 anos de idade ele publica, esse tratado é publicado. Aí você pergunta, Ricardo, mas por que ele esperou 13 anos para fazer essa jogada do xadrez? Porque em 1543 foi exatamente o ano em que ele morreu. Exatamente. Ele esperou até a sua morte para publicar o seu tratado. Então ele deixou o tratado pronto, combinou com seus colaboradores, provavelmente, não tem registros exatos disso, mas a gente imagina, né, que ele combinou com seus colaboradores que quando ele morresse, assim que ele morresse, ou no mesmo período da sua morte, eles iam lançar essa bomba. Porque aí ele não corria risco mais, né, nem de ser demitido, não fazia mais diferença nenhuma, então eles podiam publicar. E foi isso que aconteceu. Em 1543, com 69 anos de idade, Copérnico morreu, ficou doente, morreu, e os seus colaboradores, no mesmo ano, publicaram a obra que é considerada a principal obra dele, e uma das maiores da astronomia, De Revolutionibus Orbium Coelestium, da revolução das órbitas celestes. E isso, como se era de imaginar, foi uma bomba que ele deixou, que ele soltou antes de sair de cena. Ele sai de cena e deixa a bomba, né? Isso me lembra até uma vez que eu estava no terminal do Capão do Embu ali, peguei o ônibus Inter 2 lotado, né? Isso é uma coisa que eu não me orgulho, tá? Eu estou contando para vocês, mas eu me orgulho e não recomendo que ninguém faça isso. E eu tinha comido uns dias antes uma feijoada, aquela salada, ovo, repolho e tal, e eu estava ali no ônibus, sentia pressão. E aí, claro, né, eu estou dentro do ônibus, não vou fazer isso dentro do ônibus, soltar aquela bomba ali dentro do ônibus, fiquei segurando. Mas eu tive essa ideia, quando chegar no meu ponto de saída, eu vou deixar essa bomba. Não recomendo para ninguém fazer isso, tá? Não me orgulho de ter feito isso, mas foi o que eu fiz. Quando chegou no meu ponto de saída, eu soltei a bomba e saí. E fiquei só de fora olhando lá para dentro. A reação, o que ia acontecer. Aí as portas fecharam e aí eu só vi algumas pessoas que estavam ali próximo de onde eu estava. Elas começaram a olhar para os lados, procurar para ver, porque foi aquela bomba. E aí de repente um deles olha para fora e me vê lá fora e eu pego olhando para dentro. E eu só dou aquela risadinha assim. A pessoa e o ônibus sai e a pessoa ficou lá dentro. Foi mais ou menos isso que Copérnico fez. Ele esperou, quando ele morresse, a bomba soltou e ele ficou só olhando de fora para ver o estrago. Porque foi um estrago. Mas ele não usou só essa estratégia, porque não bastava para ele só jogar a bomba, publicar a obra depois de morto, porque isso, em primeiro lugar, poderia ser tirado de circulação pela igreja. A Igreja Católica simplesmente poderia mandar recolher tudo e destruir tudo. E, inclusive, poderia dar problema para os colaboradores dele que ficaram. Né? Quem é que publicou isso aqui? Quem é que trouxe para a publicação se ele morreu? Então, o que ele fez? Qual foi a outra estratégia que eles usaram? Um dos seus colaboradores, chamado Osiander, que era também da Igreja Católica, um religioso, ele escreveu o prefácio. E no prefácio ele diz claramente, com todas as letras, que Copérnico desenvolveu esse sistema, blá blá blá, não sei o quê, mas isso não é verdade. Isso mesmo que ele diz. Esse sistema não corresponde à realidade. Serve como qualquer outro sistema de astronomia só para fazer cálculos.
Mas não é verdade, tá? Não é verdade. E aí você pergunta, por que eles fizeram isso? Para despistar a igreja. Porque Copérnico sabia o que ele tinha descoberto. E ele sabia que mesmo que ele dissesse que não era verdade, qualquer cientista minimamente competente que visse aquilo e comparasse com a realidade, iria perceber que é a realidade. Inevitavelmente. Então ele fala que não é a realidade só para despistar a igreja não destruir o material, para não dar problema para os seus colaboradores, etc. Porém, todos os que liam ficavam com essa questão na cabeça. Nossa, isso bem que poderia ser a realidade. E Copérnico foi bem sucedido no seu plano, porque cerca de um século depois, os principais cientistas do século XVI, XVII, por exemplo, todos eram copernicanos. Galileu, Newton, Descartes, Huygens, todos eles eram copernicanos, Kepler, e acreditavam que era a realidade. Copérnico venceu no jogo de xadrez, mas a igreja ainda vai ter uma reação, depois a gente vai ver mais para frente lá com a história de Galileu. Mas foi estratégia pura, xadrez puro. E foi assim que houve a Revolução Copernicana, então. A Revolução Copernicana foi o que aconteceu depois que Copérnico lançou a sua obra, naquele século que se passou, onde mudava a perspectiva de tudo, porque antes a Terra estava no centro do universo e a perspectiva é mudada, a Terra sai do centro, e isso tem transformações radicais na ciência da época, na astronomia, em tudo. Uma grande revolução acontece, uma grande mudança de perspectiva acontece na ciência e no conhecimento, mas é utilizado como metáfora para qualquer outra grande revolução que acontece, em qualquer área pode se chamar Revolução Copernicana. Então, por exemplo, se diz que Kant, o filósofo Immanuel Kant, ele fez uma revolução copernicana na filosofia, porque a teoria dele propôs uma grande mudança de perspectiva, que revolucionou, mudou tudo depois. Então, esse termo Revolução Copernicana é usado, aplicado em muitas outras áreas, mas se refere à grande revolução que ocorreu na ciência a partir da obra de Nicolau Copérnico, Revolução das Esferas Celestes. Mas aí você pergunta, Ricardo, Copérnico conseguiu provar realmente que o Sol está no centro, a Terra não está? Não. Copérnico, veja, apesar de tudo, apesar de ele mostrar todo o sistema como funcionava, era simples, elegante, tudo parecia fazer sentido, ele não provou decisivamente que a Terra ou o Sol estava no centro do universo e a Terra não estava. Isso só foi provado mesmo por Kepler, Galileu e por Newton. Esse trio foi quem realmente terminou o trabalho de Copérnico, de provar que realmente o centro do sistema de mundo é o Sol e não a Terra. Por isso que na próxima aula a gente vai estudar esse primeiro copernicano, astrônomo alemão Johannes Kepler, que fez as leis do movimento planetário já assumindo como premissa que o Sol está no centro, não é a Terra que está no centro. E que a Terra, gostando ou não, pessoal, é só mais um planeta. Um dos planetas. Então, na próxima aula a gente conversa sobre Johannes Kepler para depois entrar em Galileu e Newton. Valeu, pessoal! A gente se fala aí nas próximas aulas. Abraço!